Hoje eu quero meditar com você na passagem que está em Neemias, versículo 1 até o 4. Primeiramente eu vou ler o versículo 4. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Nós sabemos que Neemias ele foi comissionado por Deus para reerguer a cidade, para reerguer os muros da cidade de Jerusalém, que a cidade havia sido devastada. E quando o Senhor chamou Neemias para essa missão e o comissionou para isso, ele primeiramente gerou um certo incômodo, um incômodo muito grande em Neemias quando ele soube que a sua cidade estava devastada. Mas quando Neemias foi até lá, e depois você pode acompanhar toda a história, como foi que ele pediu autorização para o rei e foi até a cidade dele, voltou à sua cidade para reconstruir os muros e reconstruir a cidade, Neemias ele fez a reconstrução não de qualquer maneira, mas ele priorizou. E qual foi a prioridade de Neemias quando ele chegou à sua cidade e viu a cidade toda devastada, os muros caídos? Neemias priorizou reerguer os muros de Jerusalém. Quando prioriza-se reerguer muros, isso significa que antes de todas as transformações internas que aquela cidade precisava, primeiramente, era necessário estabelecer os limites, a proteção da cidade. Para quê? Para que não houvesse de novo, por parte de inimigos, não houvesse novamente ataques. E o interessante é que Neemias, ele fixou primeiro toda a sua energia e todo o seu foco em reconstruir o muro da cidade de Jerusalém. Depois de reconstruir o muro, nós vemos aqui no capítulo 7 que ele colocou os portões no seu lugar, e ele estabeleceu porteiros e cantores para ficar ali e também nomeou guardas para que ficassem ali à entrada da cidade de Jerusalém. E colocou as regras também, horário de abrir, horário de fechar os portões da cidade, para que a cidade ficasse totalmente protegida, para então começar a fazer a transformação na parte de dentro. O que eu posso tirar de lição dessa leitura e o que mais me chamou a atenção aqui quando eu li que a cidade ela estava também vazia e também precisava ser reconstruída, mas que naquele momento o foco de atenção não era a cidade, eu posso trazer isso também como ensinamento para a minha própria vida espiritual, como também para a minha própria vida emocional. Por exemplo, se na minha vida espiritual eu não fechar todas as brechas por onde o inimigo pode entrar, se na minha vida espiritual eu não estabelecer os limites de segurança e de proteção, eu fico vulnerável a novos ataques e eu posso ser novamente destruída espiritualmente. E quando a gente trata também da questão emocional, os muros, os portões, os guardas e os cantores, isso significa também limites e proteção. E qual é a necessidade que nós temos de estabelecer limites de proteção para as nossas vidas? Primeiramente, espiritual, nós precisamos erguer muros de proteção, nos blindar através da oração e da palavra de Deus, do jejum, da busca diária, e também fechar todas as brechas. Eu acredito que tanto eu quanto você, nós sabemos exatamente quais são os nossos pontos mais fracos e onde é que nós poderemos ser mais facilmente atacadas. Então é ali que a gente tem que vigiar. Na nossa vida emocional não é diferente. Muitas vezes nós damos acesso demais a pessoas, a coisas, a dependências que nos fazem ficar totalmente vulneráveis. E aí muitas vezes nós nos dedicamos a trabalhar cura interior, cura interior, cura interior. Quantas pessoas se dedicam a buscar sua cura de tantas feridas que tem na alma? Se primeiramente não forem estabelecidos os limites de segurança para a sua vida emocional, você será facilmente atacada novamente, você vai ser vulnerável novamente nessa área onde você está sofrendo exatamente agora. Estabelecer limites de proteção na sua vida emocional muitas vezes vai exigir de você rompimentos, vai exigir de você distanciamentos, vai exigir de você dizer não, vai exigir de você dar um basta para aquelas pessoas que te ferem com frequência, né? Porque muitas vezes a gente acha que perdoar alguém, a gente deve perdoar aqueles que nos magoam, mas quando a gente vê que a gente vai continuar naquela área de mágoas, sendo magoada novamente e constantemente por aquela pessoa, às vezes é necessário a gente estabelecer limites de segurança para nós mesmos, para que a gente não seja sempre ferida ali na mesma área. Então,
Feche todos os acessos por onde as feridas da sua alma podem estar entrando. Feche todas as brechas. É uma dependência emocional? É uma dependência emocional no seu relacionamento ou em amizades? Feche essas brechas, feche esses muros, feche o seu muro de proteção, coloque portões, coloque guardas para cuidar de você e da sua alma. E para que você consiga se blindar espiritualmente e emocionalmente, é palavra de Deus, é oração, é ficar mais reclusa, né? Se você sente necessidade de se ausentar um pouco de alguns ambientes, de trocar de ambientes onde você frequenta, se aqueles ambientes têm te feito mal. Às vezes também é necessário você escolher com quem você vai andar. Hoje em dia um tema muito em alta é as mesas onde você vai sentar. Você pode chamar assim se você quiser, mas o que isso significa é trocar de ambiente mesmo. Muitas vezes você vê, esse ambiente já não faz mais parte, já não tem sido mais bênção para mim. Eu tenho percebido que eu sempre estou sendo ferida nessa mesma área. Será que já não é o momento de trocar de ambiente novamente? E o interessante é que quando a gente vê a reconstrução do muro de Jerusalém feita por Neemias, Neemias também passou muita dificuldade. Imagina uma missão dessa, tão difícil, né? Reconstruir uma cidade inteira devastada e os seus muros. Ele também teve próximo a ele pessoas que o ajudaram nesse processo, como também ele teve aqueles que zombaram, teve aqueles que tentaram de todas as maneiras atrapalhar, desacreditar, descredibilizar o trabalho feito por Neemias, se infiltrar ali como se fossem amigos, mas que a intenção era totalmente contrária à ajuda, a somar, a vestir a camisa, a fazer aquele trabalho junto. Então, nós devemos tomar muito cuidado quando nós estamos num processo de cura emocional, de cura espiritual, de libertação. Nós devemos tomar muito cuidado. O cuidado principal que você deve tomar é para que você não esteja tentando curar algo que ainda não está protegido. Tome cuidado, não tente curar algo que ainda não está protegido. A primeira coisa que deve ser estabelecida é a proteção. Estabeleça muros de proteção na sua alma e na sua vida espiritual. Coloque limites, feche brechas, feche portas, feche portões, mude de ambiente, cerque-se das pessoas certas. Peça a Deus para te cercar das pessoas certas nesse momento e nesse processo que você esteja vivendo nesse momento. Porque reerguer muros de proteção não é fácil. Muitas vezes vai exigir de nós mudar totalmente de ambiente, mudar ciclos de amizade, encerrar ciclos, começar outros, mudança geográfica muitas vezes. Então, são coisas que a gente precisa muitas vezes, para ganhar, a gente precisa perder, né? Então, a gente perde coisas, mas a gente ganha outras. Então, quando você fecha acessos de pessoas na sua vida, você perde muitas coisas, sim, mas também você ganha outras. Porque aquela pessoa que tem acesso a você muito fácil, mas que não te valoriza, que está sempre magoando você, está sempre declarando aquelas palavras novamente que você sabe que você vai se ferir, diminua o acesso àquela pessoa. Você não precisa ter inimizades, você não precisa tratar mal, não precisa virar inimiga, não precisa falar mal, mas sim você precisa reduzir acessos. Então, o meu convite para você com esse vídeo, com essa breve meditação é: se você precisa de uma cura total na sua vida, tanto interna, tanto interior, tanto espiritual quanto emocional, eu te convido a construir primeiro os seus muros de proteção. Proteja-se. Feche todas as brechas espirituais que possam existir na sua vida. Proteja-se também de qualquer relacionamento tóxico, é uma palavra também muito em alta, de amizades falsas. Proteja-se de ambientes que já não fazem mais parte, por mais que aquele ambiente seja bom, legal, mas que já não faz mais parte de quem você se tornou ou de quem você está se tornando ou quer se tornar um dia. Então, aprenda a estabelecer limites, mantenha uma certa distância saudável de alguns ambientes, de algumas pessoas, de algumas situações onde você sabe que você facilmente vai cair, vai errar, vai pecar novamente, ou onde você sabe que facilmente você vai se magoar ou até mesmo magoar pessoas. Então, estabeleça seus muros de proteção, proteja-se, cerque-se. E nesse processo de estabelecer muros de proteção, escolha quem vai andar com você.
Não são todos os que se achegarem a você que estão bem intencionados. Não é todo mundo que chega para dizer, eu vou segurar aqui também, eu vou ajudar também nessa reconstrução, eu vou ajudar a levantar esse muro também. Não são todos. Então peça a Deus também discernimento. Quem é que pode caminhar com você nesse momento? Quem é a pessoa que vai te ajudar a reerguer esse muro de proteção para que depois você comece todas as transformações internas que você precisa? E não esqueça, isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite, nem é um evento em si, mas é um processo que acontece ao longo da nossa vida. Primeiro a gente identifica que algo não está bom. Algo não está bom na minha vida espiritual, eu preciso mudar isso. Algo não está bom na minha vida emocional, sentimental e eu preciso mudar isso. Então, a primeira coisa, identifique qual é a área que você precisa restaurar. Quando você identificar qual é a área que precisa de restauração, comece a erguer os muros de proteção. Não comece as transformações internas sem se proteger antes, porque facilmente você vai ficar vulnerável e vai voltar para o mesmo lugar, ou até mesmo pode ser pior. Então, fortaleça-se em Deus. Cerque-se de pessoas certas para trabalharem com você nesse processo. Não desanime, não desista, mas erga seus muros de proteção na sua vida espiritual e na sua vida emocional. Proteja-se. E quando você estiver bem protegida, você sentir que está bem protegida, não tem mais brecha, está bem segura, comece todas as transformações internas que você precise. E essa é a breve meditação que eu trago para você no dia de hoje. Eu acredito fortemente que se você ouviu atentamente cada palavra, se você buscou dentro de si identificar quais são as áreas que você precisa erguer muros de proteção na sua vida espiritual e também emocional, e se você começar agora a investigar, buscar, descobrir quais são essas áreas, você vai conseguir identificá-las e vai conseguir começar a reconstrução dos seus muros de proteção. Limites são saudáveis, limites te protegem, limites te valorizam, porque muitas vezes a falta de uma imposição de limite pode fazer você se sentir totalmente desvalorizada por pessoas. Então estabeleça esses limites, proteja-se e não pare por aí, depois comece a reconstruir tudo que precisa ser reconstruído internamente. E se esse vídeo fez sentido para você, comente, envie para mais pessoas que também possam ser abençoadas com essa meditação. E eu também te convido a ler toda a história do livro de Neemias, tem muitos ensinos, muitos, eu tenho muitas coisas aqui para trazer depois, mas isso foi o que eu senti de trazer nesse dia de hoje. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.